noite, igreja. A paz do Senhor para os irmãos. Não importa a circunstância, não importa a dificuldade, não importa os problemas, adoraremos somente ao Senhor, nos rendemos somente no Senhor. E é isso que nós vamos louvar agora, e é isso que nós vamos cantar agora. Então reúne a sua família, vamos louvar, vamos adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos nos render aos pés do Senhor nesta noite. Junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco que eu sei ser comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco que eu sei ser comparado ao que ganhei. Não sou apenas
Obrigada, Senhor, por mais esse momento, ó Deus, de privilégio, de honra, Pai, em estar na Tua presença, de nos render aos Teus pés e declarar, Pai, que não há outro Deus senão o Senhor, e que declarar, Pai, que nós adoraremos ao Senhor e que nós depositaremos a Ti, ó Pai, a nossa confiança, a nossa fé, e esperamos, Senhor, esperamos pelo Senhor. Ah, Deus, continue a ministrar em nós, continue a se revelar a nós nessa noite, porque eu sei que o Senhor tem muito mais para nós. Ah, Deus, sonda os nossos corações, sonda os corações dos meus irmãos que estão nos assistindo, que estão cultuando, ó Pai, juntamente conosco, onde quer que eles estejam, que nada, Senhor, nada possa calar a nossa adoração, que nada possa nos parar, Senhor, como os servos do Senhor, e que nós, Senhor, não viemos desanimar por nada, Senhor, nem por situações difíceis, nem por circunstâncias, ó Pai, que nos impede, ó Deus, muitas das vezes de enxergar o Senhor, mas que possamos confiar em Ti, que possamos nos render a Ti, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Então, em nome de Jesus, Pai, continue a cuidar de nós, da Tua igreja, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. E que se conecta conosco em mais esse culto online, que Deus possa te abençoar. Como nós temos feito em todas as quartas-feiras, nós temos tido um momento aqui bem descontraído, mas ao mesmo tempo bem profundo e produtivo, de meditação na palavra de Deus. E nessa nossa penúltima quarta-feira desta série, Salmo Odiai, nós contamos nessa noite com a presença do nosso irmão e seminarista Osni, que estará juntamente conosco nessa noite, quando nós falaremos e meditaremos, conversaremos sobre o Salmo 94. Então, abra sua Bíblia aí, acesse sua Bíblia no Salmo 94. Boa noite, Osni, seja bem-vindo. Boa noite, pastor Mateus. Boa noite, BNJ, todos os irmãos que estão nos acompanhando. É um grande prazer estar aqui nessa quarta-feira para falarmos a respeito da palavra de Deus, mais especificamente dos Salmos, que nos dá o privilégio de percebermos como que grandes homens de Deus também tinham o seu coração sensível, que também passavam por sofrimento, que também tinham suas dúvidas, tinham suas queixas, tinham suas angústias. E então é um livro que nos dá esse privilégio de perceber e de nos colocarmos no lugar deles ali, para levarmos todo o nosso quebrantamento, todas as nossas angústias diante de Deus. E aí, Osni, você já começou falando algo muito interessante, né? Homens de Deus, mas homens. Homens como qualquer um de nós, que tem dias festivos, dias não tão festivos assim, motivo para se alegrar e motivos também para questionar, para lamentar. E aí, nós estamos diante do Salmo 94. Interessante a gente observar o quanto verdadeiramente a Bíblia ela é atemporal, a palavra de Deus ela é atemporal, porque embora tenha todo um contexto, essas palavras parecem bem atuais, né? Então vou deixar você falar um pouquinho sobre o Salmo 94 para a gente. Beleza. Então, realmente, isso que você falou sobre ser atemporal, porque muitas canções, muitos livros, muitas filosofias, muitos pensamentos, muitas ideologias, elas se aplicavam apenas a um contexto específico no tempo. Fazia sentido naquela época, mas quando nós vemos a palavra de Deus e quando nós conseguimos interpretar da maneira adequada a palavra de Deus, nós conseguimos ver que está aqui, diante de nós, há milhares de anos, a mesma angústia que você sente, a mesma angústia que eu sinto, os mesmos pesares, as mesmas tristezas, as mesmas angústias. Por quê? O homem, desde a queda, ele experimenta, e é comum a todos nós, esse sofrimento, essa perplexidade diante do sofrimento e essa nossa sensação de desamparo diante das dificuldades da vida. E o Salmo 94, diferente de alguns outros que são mais festivos, que são mais de
louvor e adoração, de júbilo, de celebre a Deus, adore em todo o tempo. O Salmo 94, ele é diferente. Ele vai partir da perspectiva de alguém que está sofrendo, de alguém que está se sentindo injustiçado, que está se sentindo perseguido, oprimido por outros homens, e ele fica ali perguntando: cadê Deus nesse momento? Será que Deus não está vendo? Será que essas pessoas estão fazendo tudo isso de maneira indiferente a Deus e vão ficar da mesma forma e não vão ter realmente o seu justo juízo sobre eles? Então, basicamente por isso que o salmista passa, e nós vamos ver aqui, lance a lance, verso a verso, um pouquinho melhor do que isso nos diz, e como isso se aplica a nós, enquanto cristãos, enquanto nós que conhecemos o Evangelho, e não temos mais uma mentalidade judaica de milhares de anos atrás, mas sim cristã, agora na nova aliança. Joia, aí você falou algo interessante, né? A mentalidade de quem escreveu e a nossa leitura e a nossa interpretação a partir de uma mentalidade que não necessariamente é a mesma. E aí, hoje, o Salmo 94, no versículo 1, já começa assim, né? O Senhor, Deus vingador, Deus vingador. Alguns vão dizer que é apenas nessa parte do Salmo, ou esse é o único dos Salmos, onde Deus é referido ou referenciado como sendo um Deus vingador. Explica um pouquinho para a gente sobre isso aí. Então, realmente, quando nós que conhecemos o Novo Testamento e todo o Evangelho da graça de Deus, a afirmação de João a respeito de Deus, de que Deus é amor, nós muitas das vezes não conseguimos compreender Deus como sendo um vingador. Isso me faz lembrar de Romanos 12, 19, para nós não ficarmos apenas no Antigo Testamento, mas para nós vermos aquilo que Paulo fala a respeito de Deus e como que ele cita o Antigo Testamento falando a respeito dessa vingança de Deus, que não é aquela vingança humana, repleta de sentimentos vaidosos e sentimentos pecaminosos de querer fazer o mal para querer reaver algum ataque que recebeu, mas a vingança como um justo juízo do juiz supremo, daquele que tem toda a autoridade, todo o poder, toda a justiça em pessoalidade para fazer valer a sua justiça. Então, eu te convido para ir lá em Romanos 12. Romanos 12. Isso. Nós podemos ver especificamente a partir do versículo 17. Vamos ler e vamos compreender como que nós, enquanto cristãos, podemos conceber essa ideia de uma vingança divina sobre os homens. Diz o seguinte: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vou repetir aqui o versículo 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Fazendo menção aqui a Deuteronômio 32, 35. Ótimo, e aí, minha é a vingança. E a gente tende, por vezes, por não entender essa ideia de vingança, a nossa ideia de vingança é uma ideia de revanchismo, né? Então, eu fiz, agora, já que você fez, é o tiro trocado. Chumbo trocado não dói, expressão que a gente costuma usualmente falar. Mas a ideia de vingança aqui é a ideia de juízo, de um Deus justo, e não de um Deus melindroso que, de alguma forma, já que você não fez isso, você fez aquilo, vou te punir. A ideia, como você falou, e a vingança pertence a quem? No texto que você leu, inclusive, que Paulo fala? Pertence a Deus. E aí há às vezes essa ideia nossa de justiça, ela parece muito mais uma ideia de vingança,
quando nós começamos a perceber então que a vingança pertence a Deus. E aí o salmista continua, né? No versículo 12, o que ele nos diz, Osni? Vamos lá. Levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos o que merecem. E aí o texto no versículo 3 prossegue, né? Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Aquela ideia, aquela percepção que a gente tem de que a pessoa que busca um caminho todo errado, uma pessoa que busca fazer as coisas pelo caminho mais fácil, busca um atalho, parece que eles estão sempre se dando bem. E aquele que busca ali viver em retidão, buscar a Deus, viver de uma maneira justa, parece que as coisas não andam, parece que ele não prospera. E aí o salmista então nos coloca diante desse questionamento, né? Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios exultarão? O que você tem a nos dizer, Osni? Nós vemos por toda a Bíblia a questão do porquê o justo sofre, né? Por que as pessoas ímpias prosperam muitas das vezes. E é interessante vermos no Salmo esse pensamento que geralmente passa na nossa cabeça quando nós nos deparamos com essas aparentes injustiças da vida. E nós conseguimos identificar com muita severidade, com muita seriedade, a injustiça que é feita contra nós. E nós clamamos pela justiça de Deus para aquelas pessoas. E muitas das vezes nós não nos atentamos à injustiça que nós cometemos para com o próximo, e quando nós cometemos, nós clamamos a Deus por misericórdia, por perdão. Então, estamos vendo aqui a perspectiva de alguém que está sofrendo, de alguém que está passando por isso, está pedindo a Deus uma intervenção, está pedindo para Deus uma ação divina a fazer valer o juízo de Deus. Será que Deus está indiferente? Nós vamos ver mais aqui na frente. Mas o que me chama a atenção é isso. Esse louvor, esse hino a Deus de alguém que está perplexo diante da vida, que está ali confuso. Como que Deus permite isso? Como que Deus permite que o homem mau prospere? Porque aparentemente aquele homem passa pela vida de maneira indiferente a Deus, mas ainda assim os seus filhos têm saúde, os seus negócios prosperam, aparentemente ele é feliz. Mas essa perspectiva é perspectiva humana, é a perspectiva daquela pessoa que está vendo apenas a aparência. E muitas das vezes nós nos deixamos iludir por causa disso. E nós nos deixamos nos levar pelas circunstâncias terrenas e esquecemos que, ainda que aparentemente aquela pessoa não responda pelos seus atos aqui na terra, mas um dia ela prestará conta diante de Deus. E o Novo Testamento ele vai nos dizer ele vai nos incentivar de maneira profunda a não desejarmos o mal para essa pessoa, mas aquilo que foi dito: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber. Então, por mais que esse salmo transmita essa sensação que todos nós temos de desejo de uma justiça sobre as outras pessoas, mas nós vemos em Jesus, no Novo Testamento, de maneira muito clara, que o nosso desejo deve ser de que a mesma misericórdia que me alcançou, alcance também aquela outra pessoa. É claro que você ouvindo isso de casa, vai parecer fácil para falar, e realmente, falar é uma coisa, e viver é outra. Mas nós não podemos perder essa perspectiva, quando nós lemos a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. E aí você falou algo agora bem interessante também, né? O fato de que, na realidade, né, é bem difícil a gente, no momento da dificuldade, na hora que a gente se percebe na situação, vivenciar e enxergar tudo que está acontecendo dessa perspectiva, né? Da perspectiva de Deus, aquele que vê o todo, e não dessa perspectiva limitada que é a nossa. E algo interessante aqui, enquanto você fala sobre isso, é que, sem perceber, o que há também aqui implícito é uma comparação, porque como é que eu digo que o outro está prosperando? Qual que é a referência? Então eu me uso como uma referência para dizer, bem, se o outro está mais à frente, ele está prosperando. Se o outro, dentro da minha perspectiva, ele está mais atrás, então eu estou prosperando. Então acaba que se torna um jogo de comparação. A gente acaba usando o outro como referência, e em alguns outros momentos nós nos tornamos a nossa própria referência, nos tornamos autorreferentes. E aí
essa ideia de ser autorreferente já nos faz andar pelo texto, e aí chegamos no versículo 4, diz assim, ó, eles despejam palavras arrogantes, todos esses malfeitores se enchem de vanglória. Uma pessoa autorreferente acaba se tornando uma pessoa extremamente arrogante, voltada para si mesmo, egocentrada. E aqui, hoje, a impressão que a gente tem na medida que o texto vai se desenvolvendo, é de que agora o salmista começa a enumerar ou caracterizar quem é esse ímpio, né? É o sujeito que é arrogante, que busca ou se enche de vanglória. Então, eu até anotei aqui rapidamente alguns adjetivos, né? Algumas características desse homem sobre o qual o salmista fala. São assassinos, opressores, tolos, orgulhosos, ímpios, malfeitores, arrogantes, e por aí vai. Então, você imagina o nível de pessoas que ele estava convivendo. O tipo de gente, né? Que tipo de gente é esse? E aí, uma coisa também que me chama muita atenção é o versículo 5 e 6, onde ele vai dizer o seguinte, ó, massacram o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Versículo 6, matam as viúvas e os estrangeiros e assassinam os órfãos. Esse ímpio, ele realmente, na perspectiva do salmista, é alguém próspero, porque se a gente parar para analisar e prestar atenção no texto, esses ímpios são aqueles que oprimem um povo. E você só pode oprimir alguém se você exercer poder sobre esse alguém, se você estiver num lugar de autoridade. Então, será que a gente pode, hoje, falar aqui que esses ímpios aqui seriam mais ou menos os governantes da época? Então, quando se fala em poder, justamente isso. Poder é você poder fazer valer a sua vontade, você poder, através da força, da coerção, do dinheiro, da influência ou qualquer coisa assim, quando você consegue fazer valer a sua vontade, isso seria o poder. E quando nós vemos isso, massacram o teu povo, massacram, oprimem a tua herança, matam as viúvas, os estrangeiros, assassinam os órfãos. São pessoas que têm esse poder humano. E quando nós vemos na perspectiva humana, nós podemos fazer qualquer paralelo a respeito disso nos dias de hoje. Mas não apenas havia um poder sendo usado de maneira ímpia no meio secular, mas também nós vemos ao longo do Antigo Testamento, homens que usavam de uma autoridade religiosa para oprimir aqueles a quem deviam cuidar. Então, não sei especificamente aqui se seria apenas autoridades políticas, mas com certeza nós vemos principalmente Deus ali confrontando quando os seus próprios líderes ali, ao invés de cuidarem das ovelhas, se alimentam da carne delas. Não, e isso que você falou agora é algo fantástico também pelo fato de, no Antigo Testamento, ser essa perspectiva, né? Essa separação que nós temos entre o sagrado e o profano, o secular, era algo que não tinha muito naquela época, né? Então o povo, as leis que nós hoje falamos ser ou classificamos como religiosas, elas não tinham essa separação. De alguma forma, era a lei que Deus que havia dado ao povo que regimentava todo aquele governo. A gente vê isso claramente na Bíblia. E aqui tem o pastor Timothy Keller, ele tem um livro muito bacana, Justiça Generosa, onde ele vai falar sobre a tríade dos oprimidos. E essa tríade ela vai se repetindo ao longo de toda a Bíblia. O salmista aqui, ele toca nessa tríade, né, que são as viúvas, os estrangeiros e os órfãos. Né, aquelas pessoas que ao longo de todo o Antigo Testamento, no Novo também, e no tempo que nós vivemos, acabam de alguma forma sendo desamparados, sendo de alguma forma oprimidos, né? Então a gente começa a perceber, Osni, como você bem colocou, o que também de alguma forma vai contra os imperativos, os decretos, a vontade de Deus, né? A vontade dele é que a gente possa dar esse cuidado àqueles que necessitam, né? Tratar de maneira justa e não oprimir e não de alguma forma afligir ainda mais essas pessoas. E aí o texto vai prosseguir no versículo 7, vai dizer o seguinte: e ainda dizem, o Senhor não nos vê, o Deus de Jacó nada percebe. Foi o que você falou, né? Porque se eles dizem o Deus não nos vê, bem, alguma referência de Deus eles têm, né? Sim, é interessante ver que eles, por mais que
acreditassem ou não em Deus, eles eram totalmente indiferentes à ação de Deus. Por mais que eles soubessem ou acreditassem que existisse um Deus, para eles esse Deus era indiferente. E isso é um alerta para nós quando nós que estamos no contexto religioso, evangélico, quando nós nos acostumamos com a ideia de Deus, mas temos uma prática que vai totalmente contra aquilo que Deus quer e estamos tão anestesiados muitas das vezes que agimos de maneira indiferente a Ele, que seria o ateísmo pragmático, a pessoa que na sua prática diária, com as suas atitudes e com o seu pensar do dia a dia, ele é ateu. Ele pode ter uma religião, ele pode se dizer cristão, se dizer evangélico, ou o que quer que seja, mas com as suas atitudes, ele demonstra que tem o mesmo tipo de vida de alguém que não crê em Deus. Então, esse é um alerta para nós. O Senhor não nos vê, o Deus de Jacó nada percebe, ou seja, alguém que acha que as suas atitudes estão ali de fora do raio de visão de Deus. Então, até uma expressão que é utilizada, apateísmo, é a pessoa que tem uma apatia total com o divino. Ela não é ateia, porque ela não diz claramente que Deus não existe, também não é uma pessoa agnóstica, que chega a pensar se Deus existe ou não, se tem uma prova para isso ou não, para ela não interessa. Ela, na prática dela, é totalmente apática a Deus. Então, isso serve como um alerta para nós, nesse nosso contexto evangélico. E isso é bem interessante, né, porque ainda há essa dualidade, né? Dentro do templo, dentro daquele ambiente da religião, eu ajo de tal modo que eu digo crer e faço, cumpro os ritos, cumpro aquela normativa dentro da religião, de maneira como se cresce em Deus. Mas eu saio daquele espaço, agora é outro lugar. Então, lá fora, lá no mundo, eu primeiro, Deus ajuda quem cedo madruga, então se eu não fizer nada vai acontecer. E aí vem o que você falou agora, que eu gostei bastante, esse ateísmo pragmático, né? O ateísmo prático. Alguém que com a sua boca diz crer uma coisa, mas com sua vida diz totalmente o contrário. E aí, inclusive, dentro dessa expressão, Asni, Deus vê, a gente não pode esquecer que o Salmo começa, né, falando de um Deus vingador. Vingança é essa que nós já entendemos que, na verdade, tem a ver mais com o juízo do que com um espírito de revanche. A gente muito usa a ideia de um Deus que é só amor. Hoje fala-se muito do amor. Distorce-se muito o conceito de amor. Mas, diante do que a gente está olhando aqui, percebendo, há um quê de um Deus justo, há um quê de juízo. Então, qual é a relevância de nós crermos num Deus que vê? O que isso gera em nós, saber que Deus me vê? Nós temos que ter a consciência muito convicta do nosso Deus, o Deus que é apresentado na Bíblia. Porque não é um Deus com apenas uma característica, não é um Deus que se expressa apenas com um amor complacente, que não exige juízo ou justiça de alguma forma. Se fosse assim, não seria necessária a cruz de Cristo. Justamente a cruz de Cristo, ela nos demonstra o Deus justo, o Deus que é amor, que ama, o Deus que perdoa, mas o Deus que também faz valer o seu juízo, a sua justiça. Por quê? Porque se Deus fosse apenas, só quisesse saber apenas de julgar as pessoas e de condenar as pessoas e não as amasse, Ele não enviaria o seu Filho para morrer por elas. Da mesma forma que se Ele quisesse apenas demonstrar o seu amor e deixar de lado a sua justiça, Ele também não precisaria que Jesus se sacrificasse. Então, na cruz nós vemos tudo isso ali se conciliando. Um Deus justo, um Deus que é santo, um Deus que não pode ver a injustiça no mundo e ficar de forma indiferente, e vemos também um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que é misericordioso. Então, para alguns que muitos chamam da graça barata, né, que você bem sabe, de uma graça sem necessidade de arrependimento, uma graça sem a necessidade de um novo nascimento,
um amor que não exige uma nova mentalidade, que não exige uma nova postura. Muitas pessoas pensam dessa forma, enquanto muitas outras pessoas são moralistas, que apenas pregam juízo, apenas pregam as obras de justiça, sem querer saber da graça divina de Deus. Então, quando nós vemos um Deus que vê, nós nos lembramos que Ele está totalmente ciente daquilo que está acontecendo no mundo. Ele está totalmente ciente daquilo que acontece com você. E Ele não é indiferente a isso. Ele continua sendo justo. Ele continua sendo o juiz. E na cruz de Cristo nós podemos ver como isso se concilia com o seu amor. E aí, Osni, interessante a gente parar para pensar, uma expressão que a gente usa muito dentro desse nosso ambiente, né, principalmente quando a gente quer falar sobre a volta de Cristo, né, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, e a gente fala isso muito na perspectiva de redenção, de libertação, mas a gente esquece que ao mesmo tempo que para nós é sim um momento de festivo, para muitos outros essa volta será um momento justamente de juízo, né? Porque não dá para desassociar nessa balança nos atributos de Deus o seu amor do seu juízo. Mas o texto prossegue, Osni, e vai dizendo no versículo 8 o seguinte: insensatos, procurem entender, e vocês tolos, quando se tornarão sábios? Será que quem fez os ouvidos não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações os deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? O Senhor conhece os pensamentos do homem, e sabe como são fúteis. E esse texto aqui é maravilhoso, né? Porque ele começa questionando: até quando, Senhor, os ímpios exultarão? E aí aqui agora parece que o tom da canção, da oração está mudando, porque de alguma forma ele traz aqui para nós de que esse Deus, como você bem falou, ele não só vê, mas como ele age, né? Nosso Deus não é um Deus apático, Deus não está indiferente em meio a tudo isso no mundo, tá, Uzi? Não, nós vemos aqui, esse salmo, talvez nós, se fôssemos ler de verso a verso aqui até o final, fossem uns 2, 3 minutos, mas imagine que isso tudo se passa ao longo ali, de repente, de horas, de dias, de meses, talvez até de anos, ali no coração do salmista, e ele transforma isso nesse verso, nesse poema, nesse cântico. Mas todos esses questionamentos aqui, que hora que parece que ele está pensando uma coisa, depois parece que ele também está pensando que nem os ímpios, de repente ele está questionando Deus, de repente ele afirma que Deus vai fazer valer a sua vontade. Então são conflitos humanos que nós vemos aqui ao longo de poucas linhas, mas que com certeza percorreu durante muito tempo no coração do salmista. E é interessante nós vermos isso, que uma hora ele fala que aquelas pessoas julgam que o Senhor não nos vê, os ímpios pensam isso, e depois ele mesmo fala: será que quem formou o olho não vê? Ele mesmo levanta esse questionamento. É claro que depois no final ele responde, mas provavelmente ao longo de todo esse processo pelo qual o salmista passou, em alguns momentos ele chegou a fazer esse questionamento, querendo instigar uma resposta de Deus. E aí a gente chega naquele que muitos vão dizer que é o verso-chave do Salmo 94, que é o versículo 12, que vai dizer o seguinte: como é feliz o homem a quem disciplina, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Disciplina é um termo que você deve ter ouvido também, muito associado como punição, como castigo, e é um termo que nos dias de hoje tem que se deixado de lado, ou tem sido associado a coisas que nos remetem a uma ideia negativa. O que é essa disciplina, Osni? É interessante vermos isso, porque ao mesmo tempo que ele pede uma ação divina contra os ímpios, ele logo depois afirma: como é feliz o homem a quem disciplinas. E esse é um pensamento, muitas das vezes, para quem não lê muito a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, ou às vezes lê só o Antigo, não lê o Novo, ou só lê o Novo, não lê o Antigo, fica com uma mentalidade às vezes um pouco incompleta do que seria realmente o disciplina. Nós vemos lá em Hebreus 12 uma afirmação bem interessante para percebermos que não é um pensamento apenas do Antigo Testamento,
mas que esse entendimento a respeito da disciplina também está lá em Hebreus 12. E acho interessante quando nós conseguimos perceber o mesmo Deus que revelou o Antigo Testamento, também é o mesmo que revelou o Novo. Aí vai falar aqui, para ser um pouco mais objetivo, no 12:5, Hebreus 12:5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigi como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. E talvez da nossa geração, para o pessoal mais novo, muitas das vezes a palavra disciplina vem com todo esse peso de castigo, de uma raiva humana, uma ira dos pais, e muitas das vezes é verdade, os pais estão aplicando uma disciplina com o coração, com a sua raiva ali expressa naquele momento. Mas uma disciplina à luz da Bíblia não é aquela disciplina que é feita com o intuito de machucar aquele que errou, nem com o intuito de extravasar aquele sentimento de raiva daquele momento de que viu alguma coisa que o desagradou. Mas é uma disciplina santa, uma disciplina que é feita com o desejo de ver o bem daquele que é disciplinado. E quando vai falar, pois o Senhor disciplina a quem ama. Então, quando nós conseguimos entender isso, nós vamos, por mais que não seja a nossa vontade ser disciplinado, mas nós vamos ter que nos alegrar quando o Senhor de alguma forma nos disciplina, quando seja através de alguma circunstância da vida, seja através do pastor, seja através da pregação, seja através de algum outro irmão de repente, mas Deus, se Ele realmente te ama, Ele vai te disciplinar. Por quê? Porque eu sou pecador, você é pecador, nós somos pecadores, e todos nós, por mais maduros, mais experientes, mais velhos que sejamos, nós vamos cometer erros. E se Deus nos deixar entregues à nossa própria sorte, nós vamos nos destruir, nós vamos destruir o próximo. Mas quando Deus nos disciplina, Ele está mostrando, está expressando o seu amor por nós. E essa é algo sensacional, quando nós conseguimos compreender que Deus expressa o seu amor por nós também quando nos disciplina. Interessante, né, Osni, porque há uma, sobretudo no nosso contexto, dentro da nossa cultura, a gente começa a viver alguns conflitos geracionais. Uma geração anterior, ela, em nome da disciplina, ela por vezes exagerava e, como você bem colocou, né, usava de maneira às vezes descontrolada, desproporcional, a ira e a raiva. E aí o tempo vai se passando e a gente chega no momento agora onde a ideia da disciplina também foi colocada para escanteio. E aí, se não tem disciplina, tudo é permitido e a gente vai caminhando para a permissividade, aonde agora qualquer ato de indisciplina é taxado como sendo um ato moralista, um ato ultrapassado, retrógrado, e a gente começa a perceber que a palavra de Deus não é assim, né? Ela parte sim da premissa de que há uma disciplina e que essa disciplina ela tem como motivação, como você bem leu para a gente aí no texto de Hebreus, não é destruir, mas é uma prova de amor. A disciplina como prova de amor. E aí, por isso, que o salmista diz que quem é o homem feliz? É o homem que Deus disciplina. E a gente, quando está passando por esse processo, por esse momento, justamente por essa visão deturpada que a gente tem de Deus e de nós mesmos, nós questionamos a Deus, por que você está falando isso comigo? Eu não mereço. E aí, eu parto do princípio de que eu não mereço passar por aquela disciplina, porque eu me acho justo demais, e começo sem perceber a dizer que Deus que é injusto, porque se eu sou muito justo e Deus me pune, o injusto é Ele, o errado é Ele. Então essa visão deturpada e distorcida, ela também reflete muito um desconhecimento da palavra de Deus, né? Esse desconhecimento que acaba afetando a nossa relação com Deus e um com os outros. E aí no versículo 13, Osni, ele prossegue, né? Tranquilo, ou seja, o homem que é disciplinado, tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá.
O Senhor não desampara o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Voltará a haver justiça nos julgamentos, e todos os retos de coração se seguirão. Parece que agora há uma perspectiva aí de alegria, de esperança. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Zini. Quando vejo aqui o Senhor não desamparará o seu povo, isso me traz uma reflexão a respeito de que, se nós temos o perdão em Deus, se nós temos misericórdia, é porque alguém teve que pagar o preço, alguém levou aquele castigo que era para ser aplicado a nós, alguém teve que levar, então foi Jesus. E quando eu vejo falando, o Senhor não desamparará o seu povo, e quando nós temos essa certeza que Deus não irá nos abandonar, apesar de sermos pecadores, e se Ele é santo, eu sou pecador, Ele não me abandona mesmo assim, é porque alguém teve que ser desamparado em algum momento. E o que me faz lembrar da cruz de Cristo, quando Jesus vai falar, Deus meu, por que me desamparaste? Então, para nós vermos que o fato de Deus não nos desamparar, dependeu de, em algum momento na história humana, Jesus Cristo ter sido desamparado. Porque lá na cruz Ele estava com os nossos pecados, para que nós, hoje, naquele tempo também no Antigo Testamento, onde havia a graça, ainda assim, era necessário que Jesus fosse ali desamparado na cruz. Por quê? Porque Ele estava levando os nossos pecados. E isso, apenas quando nós compreendemos isso, que esse amparo de Deus para comigo está baseado no desamparo que houve na cruz, então eu posso descansar, porque realmente aquele sacrifício foi feito, ele é definitivo, e ele não vai passar, não vai ser necessário outro, e eu sei que aquilo que Jesus passou na cruz nos garante o amparo de Deus. Estarmos amparados em Deus, então deveria nos dar esse senso de esperança, deveria alimentar essa nossa confiança, como você colocou bem, para que nós hoje pudéssemos estar amparados. Alguém, e esse alguém nós sabemos quem é, Jesus Cristo, teve que ser desamparado em algum momento. Agora, Osni, como nós podemos desenvolver, né, essa confiança, essa convicção de que Deus não desampara? Você acabou de apresentar para a gente justamente de que Jesus foi desamparado em nosso lugar. Então, como desenvolver essa relação de tal modo que eu tenha essa confiança nos dias maus? Uma resposta que não é aquela que a gente quer ouvir, né? Mas a nossa confiança em Deus, ela vai sendo fortalecida na nossa vida justamente naqueles momentos que nós não queremos passar, que é justamente no momento de dificuldade que Deus vai se mostrar o seu pastor, como foi pregado no Salmo 23, são justamente nos momentos da nossa maior fragilidade, da nossa maior angústia, são os momentos maus, onde Deus vai se mostrar aquele que não nos desampara, aquele que realmente cuida de nós. E são nos momentos de dificuldade, onde a nossa fé é forjada, onde o fogo ali, ele refina o ouro, né? Então, a nossa vida, os momentos maus da nossa vida, para nós que queremos em Deus, para nós que estamos em Cristo Jesus, não são momentos que aconteceram por acaso. Todos os momentos estão debaixo da soberania de Deus, e Deus, em todos os momentos, Ele está conosco. E esses momentos são justamente aqueles momentos onde nós devemos nos render diante dEle, desistir de qualquer pretensão de nos basearmos na nossa própria força, nos entregarmos totalmente para que, através dessas experiências de dias maus, a nossa fé seja fortalecida e seja edificada. Interessante, Osni, você falar justamente sobre isso, porque a gente vê isso também bem claro para nós no Novo Testamento, né? De que todo sofrimento, ele vai ter um fim. Né? Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, no versículo 18, vai dizer o seguinte, perdão, irmãos, considero que os nossos sofrimentos atuais não poderão ser comparados com a glória que em nós será revelada. E ao mesmo tempo, esses sofrimentos, e aí você falou agora
as circunstâncias que dentro da nossa perspectiva são ruins, elas estão debaixo da soberania de Deus. E aí nesse mesmo capítulo, agora 10 versículos depois, do versículo 28, Paulo vai dizer: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas são todas as coisas. Então, inclusive essas que nós, de alguma forma, olhamos para elas e as percebemos como não tão agradáveis assim. Mas o salmista, ele continua, Osni, nos colocando alguns questionamentos. E aí no versículo 16, a partir do verso 16, ele vai dizer o seguinte: quem se levantará a meu favor contra os ímpios? Quem ficará ao meu lado contra os malfeitores? Não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Fala um pouquinho para a gente sobre esse texto. Aqui quando fala quem se levantará ao meu favor, a primeira imagem que me vem à cabeça seria a do ofício aqui, que nós vamos ver em 1 João 2:1, se puder abrir. 1 João 2:1. Isso. Quem se levantará a meu favor? O salmista ali dizendo, de repente ele não estava com isso em mente, mas nós, hoje, temos essa certeza. Poderia ler, por favor? Sim. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, nós vemos aqui que o salmista, ele está querendo alguém que se levante em seu favor contra os homens maus. Mas não temam os homens maus que podem matar o corpo, mas você tem que temer principalmente a Deus. Porque os homens, em algum momento, os homens maus podem ter sucesso contra a sua vida em algum momento. O próprio apóstolo Paulo, ele morreu martirizado. Ali, se formos olhar com uma perspectiva humana, ele acabou fracassado, o homem mau prevaleceu sobre a vida dele. Mas nós sabemos que ele estava amparado por Deus. E o maior momento onde em todos os momentos que nós precisamos de alguém ao nosso lado, que nós precisamos de alguém que se levante em nosso favor, nós temos Jesus Cristo, nosso advogado, diante principalmente de Deus, porque Deus, como o justo juiz, Ele que exerce a sua justiça para com os homens, e se Ele ainda não fez aqui no presente momento, Ele vai fazer na consumação dos séculos. Nós teremos esse advogado, esse que se levantará ao nosso favor. Então, mais uma vez, nós não estamos desamparados. E aí no versículo 18, o salmista prossegue: quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiça em nome da lei? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha torre segura. Meu Deus é a rocha em que encontro refúgio. Deus fará cair sobre eles os seus crimes e o destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. Quando nós vemos falando sobre alívio à minha alma, nós vemos aqui que o salmista ele já passou ali de alguns questionamentos, agora ele está declarando aqui a sua confiança, né? Está declarando que os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Ou seja, ele já está mudando aqui o tom de todo o salmo, ele já está aqui mostrando realmente qual deve ser o nosso pensamento, que já me dominava no íntimo, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Isso me faz lembrar de Mateus 11, 28, 29 e 30, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre vós o meu jugo, porque meu fardo é suave, meu jugo é leve, encontrarão descanso para as vossas almas. Então, essa palavra aqui, essa experiência que o salmista teve há milhares de anos antes de Jesus Cristo, de ter uma alma aliviada,
é a mesma promessa que Jesus nos dá hoje, de que para nossa alma cansada, sobrecarregada, ansiosa pelas dificuldades, pelas tristezas, pelos lutos pelos quais passamos, Jesus Cristo quer nos trazer consolo, quer nos trazer alívio e quer nos trazer um jugo suave. E quando se fala aqui também que poderá um trono corrupto estar em aliança contigo, um trono que faz injustiça em nome da lei. Ou seja, injustiça em nome da lei nós vemos tanto nos dias de hoje, em todas as esferas, seja na parte política quanto religiosa, e me faz lembrar também muito da injustiça que foi feita contra Cristo em nome da lei. Os mestres da lei, os fariseus, todo o sinédrio que se falava ali em nome da lei, eles queriam usar a lei para ser injusto para com Cristo. Então, é justamente aquilo que me vem à memória, que você talvez esteja passando por injustiças, mas que Jesus experimentou isso também. Ele soube o que é passar por injustiças, ele soube o que é ser escarnecido, humilhado, ele passou e experimentou tudo isso. Então, é reconfortante para nós sabermos que Jesus experimentou todos esses sentimentos pelos quais passamos, é claro que de maneira pura e santa, mas ele sabe o que é tristeza, o que é choro, o que é lágrima, o que é luto, o que é perder alguém, então ele conhece isso. E como isso é, de alguma forma, assustador, né, Osni? Você, como você bem destacou aqui, em nome da lei, se vai contra aquele que nos deu a lei. E o perigo, né, de uma exegese, de uma hermenêutica, de uma interpretação equivocada acerca da palavra de Deus, né? Tanto a lei se aplica no sentido a leis injustas, né, no aspecto civil, mas nós também entendemos que a própria Bíblia refere-se a si mesmo como sendo a lei de Deus ao homem. Então a gente percebe quando esse perigo de sermos de alguma forma assimilados como esses ímpios que deturpam a lei e que no Novo Testamento figuram a partir, né, da imagem ali do fariseu, dos escribas, daqueles que crucificaram Jesus, recriminaram Jesus, por exemplo, no ocorrido, né, quando ele cura no sábado, e ali ele automaticamente, né, no olhar daqueles homens, ele infringe a lei, e aí esse perigo de nós não entendermos ou deturparmos a lei do Senhor. Osni, a gente está chegando ao final desse nosso bate-papo maravilhoso, mas eu queria que você deixasse para a gente, em cima desse Salmo 94, uma mensagem, o que mais chamou sua atenção, um destaque, um conselho, uma advertência, uma palavra de exortação, disciplina, fica à vontade. Então vou aqui em Mateus 7, 24. Abre, por favor, enquanto eu... Mateus 7, 24. Vou relembrar aqui no Salmo sobre por que eu vou falar a respeito desse versículo em Mateus. Mas o Senhor é a minha torre segura, o meu Deus é a rocha em que encontro refúgio. Isso por si só já nos bastava, mas se puder ler para nós. Mateus 7, 24 diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus se colocando ali como a rocha em quem nós nos devemos firmar, não apenas conhecendo, não apenas tendo informação, porque tudo que nós estamos falando aqui, talvez, se você apenas ouvir como uma atividade do nível da razão, vai ser apenas uma informação. Então não vai adiantar saber de tudo isso, saber que realmente Deus cuida de você em todos os momentos, se isso não for a sua prática. Se você não buscar em Deus o seu refúgio, a sua fortaleza, a sua segurança. Então que Jesus Cristo realmente venha a ser a sua rocha, em quem você coloca a sua esperança, em quem você encontra refúgio. Então essa é a mensagem. Nós vamos passar por injustiças ao longo da vida, nós vamos ver as pessoas prosperarem, pessoas ímpias prosperando, pessoas ímpias com saúde enquanto nós vamos estar com doença, pessoas más oprimindo uma pessoa que nós consideramos boa. Nós vamos ver muitas e muitas injustiças e isso não vai acabar até que Jesus volte. Então, que você, apesar de tudo, não se deixe irar, não tente tomar para si a vingança, mas deixe que Deus
coordene todas as coisas e recompense cada um de acordo com o merecimento, e que a ira venha realmente estar para Deus, para que Deus faça de acordo como Ele acha realmente que é justo, e que a sua esperança venha apenas estar em Cristo Jesus, o seu advogado, aquele que é a nossa rocha. Amém. Eu gosto das quartas-feiras, irmãos, porque a quarta-feira para mim é uma oportunidade de aprender muito com cada um deles que passa aqui. E diante desse salmo, mais uma vez, muito bem explanado para nós, fica aqui a lembrança do que a própria Bíblia nos diz, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do verso 16, diz o seguinte: toda a palavra ou toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É dessa palavra que nós temos falado, é dessa palavra que você deve se alimentar. Amém? Ozinho, ora para a gente, agradecendo a Deus por esse momento, abençoando a vida daqueles que estão nos assistindo. Oremos. Nosso Pai, nossa rocha, nosso refúgio e fortaleza, és Tu, Senhor. Nós sabemos, meu Pai, que assim como aquele salmista, nós também passamos por tantos momentos de dúvidas, de aflições, onde nos sentimos confusos, onde muitas das vezes temos a impressão de que o Senhor não olha para nós, muitas das vezes nos sentimos desamparados. Mas, Senhor, nós pedimos que, assim como esse salmista também, no final, meu Pai, desse salmo, ele veio explanar a sua confiança em Ti, que também o nosso coração venha a ser revigorado, que a nossa confiança em Ti venha a ser fortalecida, que a nossa fé em Jesus Cristo venha a ser renovada, que dia após dia, através da Sua disciplina, através de todas as situações da vida, através de tudo aquilo que vier contra nós, nós venhamos ser forjados para cada vez mais parecermos com Jesus Cristo. Amém. Através de todas as formas, que nós venhamos cada vez mais nos parecermos mais com Jesus. Então, Senhor, guarde nossos corações nos dias maus, também nos dias bons, Senhor, que em momento algum venhamos esquecer de quem viemos, quem nos sustenta e para onde vamos. Então, Senhor, no nome de Jesus que nós oramos, amém. Amém. Que Deus nos abençoe.